Olá, sou Rubens Branco, vou fazer um resumo do que está em discussão na reforma tributária. Como vocês sabem, existem 3 projetos de reforma tributária atualmente tramitando no Congresso Nacional. Uma de origem do Senado, outra de origem da Câmara e mais uma proposta feita pelo governo. Para a população em geral, os contribuintes em geral, o importante é saber o que realmente pode acontecer. Muito bem, as propostas, a do governo, por exemplo, federal, é unificar os impostos PIS e COFINS, que são contribuições que se aplicam sobre a receita das empresas. O governo também propõe simplificação do IPI, propõe alterações no imposto de renda, embora até agora não tenha apresentado que alterações seriam estas. A proposta de simplificar o IPI é através da criação, substituir o IPI por um tributo seletivo. O governo federal também propõe a criação da contribuição sobre bens e serviços, que terá uma alíquota de 12%. Esta contribuição, chamada de CBS de 12%, é a que vai substituir o PIS e o COFINS. A reformulação dos impostos indiretos sobre o consumo estão previstos também na PEC 110, que é a que tramita no Senado Federal, que sugere também tornar um imposto só o IOF, o salário e educação, assim de combustíveis, além do ICMS e do ISS. Ou seja, passaremos a ter menos impostos. Não posso, neste momento, dizer que será mais simples. Em teoria, deveria ser mais simples, mas a burocracia no Brasil impede que as coisas simples aconteçam. Normalmente virão diversas regras a serem cumpridas pelos contribuintes, que tornarão essas aglutinações que poderiam tornar simples o recolhimento do imposto, improvavelmente mais obrigações acessórias para todos. No caso de pessoas físicas, o que vai afetar a pessoa física? A declaração de pessoa física provavelmente terão alteração nas alíquotas do imposto e também terão menos deduções, ou seja, talvez as despesas médicas, as despesas com educação, ou terminem ou passem a ter limites muito menores do que estão hoje em vigor. O governo propõe também criar um imposto único sobre bens de externalidade negativa, tais como bebidas, combustíveis, cigarros e armas, etc. Prevê também, mas também ainda não apresentou a proposta, que as empresas passarão a pagar imposto na distribuição dos seus lucros e dividendos, que hoje, como todos sabemos, esta distribuição é isenta de imposto. Provavelmente haverá uma ampliação da desoneração da folha de pagamentos para além dos atuais 17 setores que estão hoje em vigor e que está sendo julgado hoje no Supremo Tribunal Federal se a alteração feita pelo governo de eliminar esse benefício iria acabar ou não. Presume-se que o governo hoje mudou de ideia, vai apoiar, se a decisão for de que os benefícios da redução do imposto sobre o INSS desses 17 setores. O governo aparentemente está não só apoiando, como deverá talvez ampliar os setores, o que faz sentido, né? Embora existem resistências em alguns setores. Ao contrário, entretanto, da tributação dos lucros e dividendos, que vai ser aumento de uma vez só, existe o pensamento de fazer-se uma redução dos impostos para pessoas jurídicas. Mas se essa redução vier, ela iria ocorrer ou irá ocorrer de forma gradual, ou seja, 0,5% a cada ano, de forma até chegar à alíquota que o governo indicará qual será. Hoje, como nós sabemos, as alíquotas de pessoas jurídicas chegam a 34%,
se você somar os 25% do imposto de renda mais os 12% da CSSL. A ideia seria se reduzir esse imposto para a alíquota aí de 20%. Entretanto, essa redução, se for feita, porque não se sabe ainda, será feita gradualmente. O aumento é de uma vez só, mas a redução será gradual. Fala-se também na criação de um imposto sobre transações digitais, embora aparentemente o governo, depois de muito colocar na mídia, na imprensa, na sociedade a discussão desse imposto, aparentemente desistiu de implementá-lo. Mas, como aqui no Brasil surpresas ocorrem com muita frequência, pode ser que no final do ano surja aí uma proposta novamente com a criação de um imposto com outro nome, imposto sobre transações eletrônicas, algo parecido, cuja alíquota aparentemente seria de 0,2%. Os estados que eventualmente quiserem acabar com o ICMS, na proposta que tem no governo de criação da CBS, poderão também substituir o ICMS ou o ISS, no caso dos municípios, por essa CBS. Mas isso ainda é muito difícil, não só de se entender, como de se combinar. As disparidades, as necessidades de arrecadação variam muito. Nós temos diversos estados e nós temos mais de 5 mil municípios. Então é muito difícil chegar numa conclusão. Eu reitero aqui a minha opinião de que neste ano de 2020 não teremos nada novo, a não ser talvez a criação da CBS, substituindo o PIS e o COFINS. Isto obviamente vai provocar um aumento na alíquota do imposto para as empresas de prestação de serviço, ou seja, os serviços, de um modo geral, terão um aumento enorme na tributação e, consequentemente, essa tributação vai acabar no bolso do contribuinte, que é quem compra serviço de uma maneira geral. Então é isso aí. Vamos esperar para que essas dificuldades, as complexidades sejam um pouco mais refinadas e que no ano que vem possamos ter uma discussão mais serena sobre qual seria o melhor sistema tributário e qual dessas teses irá prevalecer. A minha tese é a tese da simplificação. A simplificação é fundamental se a gente quiser obter realmente objetivos positivos com uma nova reforma tributária.